You held out your arms, I walked away. Insolent, I spurned your face, squandering the gifts you gave to me, and holding close forbidden things. Destitute, a rebel still, a fool in all my pride. The world I once enjoyed is death to me. No joy, no hope, no life. Where now are the friends that I had bought? Gone with every penny lost. What hope could there be for such as I, sold out to a world of lies? Oh, to see your face again, it seems so distant now. Could it be that you would take me back, a servant in your house? You held out your arms, I see them still. You never left, you never will. Running to embrace me, now I know your cords of love will always hold. Mercy's robe, a ring of grace, such favor undeserved. You sing over me and celebrate the rebel now, your child. Palavra do Senhor em Gênesis capítulo 32, dos versos 22 ao verso de número 30. Gênesis 32, de 22 a 30, assim nos diz a Escritura Sagrada. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de haver feito a travessão do rio, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já se sombra. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que me pergunta o nome? E o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e toda
todavia minha vida foi ocupada. Os últimos três domingos anteriores, nós focamos o nosso olhar numa família bíblica que, como já foi dito aqui nas semanas passadas, tinha tudo para ser uma família feliz. Um casal separado por Deus. Ele, filho da promessa, filho de Abraão. Ela, uma mulher escolhida por Deus para ser sua esposa. Os dois tiveram 2 filhos, gêmeos. E quando nós começamos a entrar com profundidade na história dessa família, nós descobrimos que as coisas começaram a sair bem diferente das melhores expectativas. Vimos que Isaac desenvolveu uma personalidade onde muitas vezes ele manifestou ser um homem egoísta. Quantas vezes colocou a sua família em segundo plano? Às vezes amando mais o filho por causa daquilo que o filho lhe dava em detrimento do outro. Outra vez, como a própria palavra de Deus nos conta, colocando a mulher em perigo, num lugar hostil, num lugar de grande violência, para proteger-se a si mesmo. Do outro lado, Rebeca se tornou uma mulher muitas vezes manipuladora. E que através dessa manipulação, sem perceber o perigo que corria, levou a família a uma profunda divisão e um grande descontentamento. E esse casal gerou nos filhos alguns problemas graves de caráter. Na semana passada, quem esteve aqui, viu como Esaú se tornou um homem inconsequente, que não tinha mais a percepção clara daquilo que de fato era importante e daquilo que era secundário, trocando, por exemplo, o seu direito de primogênito, que não era uma coisa qualquer, era uma dádiva de Deus tremenda, por um prato de lentilhas, ou, por exemplo, tentando contrariar os seus pais com casamentos que lhe trouxeram muita dor e muita amargura. E hoje nós chegamos no último personagem dessa família, de uma família que Deus inseriu na história do seu povo, de uma família que faz parte da família da aliança. E aqui está uma coisa, então, uma notícia muito positiva para você. Se Isaac e Rebeca, com tantos erros, e os seus filhos também, com tantas atitudes totalmente contraditórias, estiveram dentro do plano de Deus, isso significa que por mais que a sua família tenha lutas e problemas, Deus deseja alcançá-la, abençoá-la e usá-la na história. E isso é uma coisa tremenda. Talvez ao olhar para a sua própria casa, você se pergunte: como Deus poderia usar o meu casamento? Como Deus poderia escrever uma história através dos meus filhos? E aí a gente olha para a história dessa família e vê a graça e o poder de Deus acima dos nossos problemas. Por isso, a grande questão que nós aprendemos com essa família é como nós podemos superar os nossos erros. Como podemos avançar? E hoje nós vamos olhar para esse quarto personagem, cujo papel é tão importante que o livro de Gênesis gasta mais tempo falando dele do que qualquer outro personagem bíblico, que é Jacó, o filho caçula de Isaac e Rebeca. Se nós lermos toda a história, e como eu disse, ela é detalhada, há vários capítulos da Bíblia que falam sobre Jacó, nós vemos um homem que passou por situações as mais diversas possíveis. E se há uma coisa que nós percebemos em Jacó, é que havia naquele homem um desvio de caráter. Quantas vezes a sua maneira de lidar com as situações demonstrava que de fato ele era um indivíduo extremamente enganador, astuto. Jacó seria um forte candidato a se tornar brasileiro, se a gente entende que o brasileiro tem um jeitinho. Já ouviu falar no jeitinho brasileiro? A gingada brasileira? Então, a gente dá um jeito, né? A esperteza é o nosso negócio.
Se nós identificamos o brasileiro com esse tipo de postura, e eu espero que a gente possa dizer que não, que nós temos tentado ser um povo diferente desse tipo de escolha, mas se assim você identifica, você consegue entender o caráter de Jacó. Era esperto, era liso, era aquele cara que sabia dar nó na curva. Esse era Jacó. E se a gente olha para a história dele, nós vemos algumas coisas que cooperaram para ele se tornar um indivíduo assim. A começar pelo estigma que o seu nome trazia. Vocês lembram lá no nascimento? A Bíblia nos diz que os dois gêmeos, e aqui, se a gente pudesse pegar, não é, uma pessoa que estuda o comportamento, né, dos fetos, dos embriões, dentro ainda do ventre da mãe, talvez poderia nos explicar um pouco mais. Mas a Bíblia diz que desde o ventre os dois brigavam. Já pensou, minha irmã, você ter dois meninos assim, carregando 9 meses? E quando Esaú nasceu, e ele era um bebê peludo, e os pelos dele eram ruivos vermelhos, né? Jacó nasceu com a mão grudada no calcanhar dele. Por causa dessa atitude de Jacó nascer nessa posição não tão comum para um parto, os pais disseram assim: o nome dele vai ser Jacó, que significa enganador, ludibriador. Então Jacó foi um indivíduo que teve, durante toda a sua vida, um grande incentivo para ser um malandro. Porque toda vez que alguém falava o nome dele, chamava ele disso. Ô malandro, ô ludibriador. Você já imaginou Jacó na escola? Joaquim, Sebastião, Antônio, ladrão, enganador, você está aí hoje? Era um negócio complicado. E essa coisa de estigma, tem duas formas que a gente reage a estigmas, sejam eles de que natureza forem. Estigma é quando a gente põe uma marca em alguém. A gente diz só, você é isso aqui. A gente cria uma identidade para o outro. Diz assim, está vendo o que você é? E muita gente aqui, por exemplo, provavelmente já recebeu muitos estigmas. Quer ver uma forma boa da gente estigmatizar as pessoas? Boa no sentido assim de que pega, às vezes, o apelido. A gente consegue pôr uma marca em alguém através de um apelido. E de repente todo mundo até esquece quem é aquela pessoa e chama ela só pelo apelido. Então estigma é quando você põe uma marca em alguém. E aí você reage das duas maneiras, você reage uma. Ou você aceita o estigma, e o que você faz é se identificar com a identidade que colocaram sobre você, ou você vive a vida tentando provar que você não é aquilo que te estigmatizaram. Você está entendendo? Geralmente o ser humano reage assim. No caso de Jacó, por exemplo, ou ele aceitava a ideia de que ele era isso mesmo, ou então ele reagiria no sentido de dizer assim, eu não aceito, eu não sou isso, eu não quero ser isso, eu vou provar que eu não sou isso. Mas até nessa reação existem perigos. Eu tive a oportunidade de caminhar com um indivíduo muito bem sucedido financeiramente, reconhecido na sua profissão, pai de 3 filhos. E um dia conversando com ele, ele falou assim para mim, pastor, eu tive que fazer terapia por muito tempo. E eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou, porque quando eu era criança, dentro da minha casa, os meus pais diziam assim, ó, seu irmão tem talento. Você não vai para lugar nenhum, não. Muitas vezes ele ouviu o pai e a mãe conversando. Ih, fulano, isso aí não tem jeito para ele, não. Então, qual foi o comportamento que ele desenvolveu? Eu vou provar que eu consigo. Eu vou provar que eu venço. Eu vou chegar lá. E chegou. Grande profissional, muito patrimônio, reconhecimento das pessoas, íntegro, correto, zeloso. Mas qual é o problema
desse estigma e dessa reação do coração dele? Todo mundo tinha que ser igual a ele. Se ele conseguiu, se ele provou, por que os outros não podem? E aí você começa a estigmatizar quem está do seu lado. Ó, meu filho, eu sempre ouvi que eu não ia dar lugar nenhum. Olha onde seu pai chegou, por que você não chega? E sem perceber, a gente joga o mesmo problema em cima do outro, em cima da família da gente. Porque não resolvemos bem os estigmas. Jacó tinha que lutar com isso, trabalhar com isso. Mas ele também tinha que lutar com o mau exemplo dos seus pais nas questões que nós vimos nessas semanas atrás. Um pai egoísta gera filhos que buscam a sua atenção a qualquer custo. Filhos que tentam manipular e tomar do pai a atenção que o pai não concede. Quantos filhos que aqui estão, lá atrás no passado, já fizeram coisas que se arrependem, simplesmente para chamar a atenção e dizer assim, pai, eu estou aqui, o senhor não consegue me ver? Jacó tinha que lutar com a predileção, com a escolha do pai pelo seu irmão, à medida que o coração do pai se aproximava do seu irmão, mas não se aproximava do coração dele. E Jacó tinha que lidar com o mau exemplo da mãe, que muitas vezes manipulava situações para obter os resultados que ela esperava. E isso, com certeza, tornou o caráter de Jacó ainda mais voltado para as tendências que ele desenvolvia. Uma outra coisa que a gente vê muito presente na história de Jacó é a relação com a exploração. Como isso maculou, mexeu com o caráter desse homem. Lá atrás, ele foi o explorador. O irmão morrendo de fome, chegando das caças sem ter conseguido nada, está lá um prato delicioso de lentilhas, com um ensopado de carne. Acho que ele usou extrato de tomate, porque disse que o prato era vermelho. Não sei, pode ser urucum, né? Só sei que ficou gostoso, cheiroso, saboroso. O homem, o irmão, ficou doido. Não me passa aqui um prato de comida. Não deixa eu comer, eu estou morto de fome. Peraí. O que é isso? Eu sou muito bom com você. Você sabe que eu estou do seu lado, irmão. Só vamos fazer uma troca. Uma mão lava a outra. Mas o que você quer? O que você quer? Não, irmão, só quero o seguinte. Você me dá o seu direito de primogenitura, a bênção do primogênito, a herança do primogênito, as benesses do primogênito, que eu bondosamente te dou esse prato de comida. Ele explora o irmão, que sendo um homem inconsequente, aceita ser explorado. Lá na frente, ele aceita manipular o pai. Ele então explora o próprio pai, roubando a bênção que era devida ao seu irmão. E o resultado dessa trajetória, agora era ele fugindo para a Mesopotâmia, para achar uma esposa entre os parentes da sua mãe, uma filha de Labão, irmão de Rebeca, mas fugido, porque poderia ser assassinado pelo seu irmão mais velho. E o que acontece quando ele chega então nas terras da Mesopotâmia, e ele conhece a mulher com quem ele quis se casar, ele a amou, ele quis então construir uma vida com ela. Agora ele achou um explorador mais explorador que ele, um enganador mais enganador que ele, um malandro mais malandro que ele, um cara mais esperto do que ele poderia ser esperto. O pai da mulher que ele amava. Como ele chegou sem nada, e ele queria casar com a mulher, e naquela época tinha o tal do dote, tinha que pagar. Ele chega então no sogrão e diz, meu sogro, o que eu tenho que fazer para casar com essa mulher, com a Raquel? Estou apaixonado por ela, é com ela que eu quero viver, o que eu tenho que fazer? Aí o sogro vai lá e pensa, não sei, você não tem dinheiro. Aí o próprio Jacó viu assim, se eu trabalhar 7 anos de graça para o senhor deixa eu casar com ela? Labão, acho que era aquele cara que fez a cara assim, só 7 anos?
Fazer o quê, né? Então daqui 7 anos você casa. Ele trabalhou 7 anos e fez o homem enriquecer. Chegou o dia do casamento, né? Comprou gato por lebre. Quando ele vai para a lua de mel, para a tenda, ô Raquel, meu amor, eu acho que deram muito vinho para o tal do Jacó, viu? Porque diz o texto que ele só viu no dia. Quando ele acorda de manhã, que ele vira para ver o rosto angelical de Raquel, o que acontece? Lia, irmã da Raquel, o que você está fazendo aqui? Casou com a outra irmã, com a mais velha. Porque o tal do Labão era esperto. Quando ele vem para cima do Labão, não, Jacó, aqui na nossa terra a gente não entrega a filha mais nova primeiro. Você fica com Lia. Mas há esperança para você. O que eu tenho que fazer para casar com Raquel? Você trabalha mais 7 anos. São só 14. É interessante que muita gente acha que então Jacó trabalhou 7 anos e casou com Raquel. Não, nesse ponto aí o Labão era esperto, ele sabia manobrar o negócio. Ele fez o seguinte: você espera passar a semana da sua lua de mel com Lia, na outra semana você já casa. Só que você faz o contrato, mais 7 anos. Beleza? Beleza. Uma semana depois o homem vai e casa com Raquel e tem que trabalhar mais 7 anos. 14 anos para o tal do Labão. Você já pensou? Os irmãos aqui são românticos. Qual irmão aqui que trabalharia 14 anos pela sua amada? De graça. Queria que vocês estivessem aqui para ver o rosto dos homens da igreja. Ó, o Renatão levantou a mão ali. Resultado: o homem foi explorado. Quando acabou os 14 anos, o Labão chegou para ele e falou: vamos fazer um negócio. O homem era esperto, gente. Vamos fazer um negócio. Agora você trabalha para mim, eu quero que você fique rico do meu lado. Você vai trabalhar para mim, porque a bênção de Deus está com você, onde você põe a mão, o negócio dá certo mesmo, mas nós vamos agora estabelecer um salário. E aí o Jacó falou: não, tudo bem, eu fico com aquelas ovelhas que nascerem pintadas. As outras são do senhor e eu cuido dos seus rebanhos. Beleza, beleza. Começou a nascer ovelha pintada. Aí só nascia pintado porque Deus abençoava. Aí o Labão ficava doido, trocava o salário dele. Não, agora não é a pintada, agora é a branca. Aí nascia só branca. Não, a branca não, nós vamos rever esse contrato nosso, agora é a preta. Resultado: Labão mexeu no salário dele 10 vezes. E nessa história se passaram 20 anos, 2 esposas, uma que ele não queria e a outra que ele queria, 2 concubinas, porque o tal do Labão ainda mandava uma concubina com cada esposa, e uma renca de meninos, 11. Então aquele homem sabia o que era explorar e o que ser explorado. E evidentemente isso no caráter de alguém que já se vê como um enganador, ludibriador, isso ainda destrói o restinho de honestidade e dignidade que uma pessoa possa ter. Então essa é a história do Jacó. Mas louvado seja Deus, porque a história dele não termina aí. Esse não é o fim da história. Além disso, havia o conflito mal resolvido. Ele havia saído 20 anos atrás da sua terra, fugido, com medo de morrer nas mãos do seu irmão. E depois de 20 anos de exploração na mão de Labão, seu sogro, e tem gente que fala mal da sogra, eu não entendo desse, né? Explorado na mão do sogro, 20 anos depois, Deus fala para ele: volta lá para a Palestina, volta para a terra dos seus pais. E agora é a hora de encarar novamente o passado. Quando você tem um passado bonito, é bom encarar o passado. Quando você tem um passado limpo, é bom voltar lá atrás. Ah, vou voltar lá na minha terra. Vou voltar lá, aquelas viagens na casa de parentes, já viu? Né? Ah, eu vim lá do interior de Minas, vou lá ver meus parentes. Agora imagina se você deixou a coisa lá destruída, detonada. Sua primeira viagem de volta.
quebrou, deu um cano em todo mundo e agora você vai voltar. Não é uma coisa simples. Mas Deus falou para ele: volta. Volta. Ele havia enriquecido apesar de toda a exploração do seu sogro. E ele pega o caminho de volta. E quando ele chega de volta na terra dos pais dele, ele recebe a notícia de que Esaú estava vindo de lá com 400 homens. Você já pensou se estivesse no lugar de Jacó? Aquela mulherada briguenta. Porque quando você lê a história, a mulherada brigava. Eu acho que a casa de Jacó era um trem de louco. Aquela mulher briguenta, aquele tanto de menino no deserto. Imagina menino no deserto. Sem tomar banho. Aquela festa. No meio de animal. Os rebanhos, os servos. Depois de uma viagem longa. E agora chega a notícia. Seu irmão está vindo, aquele que falou que ia te matar, com 400 homens juntos. Jacó pensa: o que eu faço? Aí você diz assim: você não é esperto? Vai, malandro, quero ver agora. Pois o homem ainda criou um plano. Pegou 3 servos e falou assim: leva 200 ovelhas, fica lá na frente. Quando o Esaú vier, você diz assim, ele vai perguntar assim: quem é você? De que é esse rebanho? Você diz assim: não, isso aqui é o rebanho do meu senhor, o Jacó. Ele mandou como um presente para o senhor. Aí depois tinha que ter um outro servo com mais uns 200, 300 animais. Não, esse é um segundo presente para o senhor. Depois um terceiro servo faz não sei quantos animais. Ou seja, ele pôs um monte de servo com um monte de presente lá na frente para ver se ia amolecendo o coração de Esaú. Mas evidentemente que ele estava morrendo de medo. Morrendo de medo. E aí diz o texto que ele passa a família dele pelo ribeirão chamado Jaboque. Então, por isso que chama-se Val de Jaboque. Val de Jaboque nada mais é do que aquele vale que geralmente um córrego, um rio, né? Córrego, viu o pessoal de Minas e de Atlanta? Córrego é palavra de goiano, para ribeiro, riozinho pequeno, tá? Tem que traduzir, né, pessoal? Passou o córrego, do lado de lá do córrego, por cima da pinguela, mandou a família, as esposas, os filhos, os gados, vai tudo para lá. Mas o homem estava numa crise tão grande que ele falou assim: eu tenho que ficar sozinho. O dia de amanhã. Amanhã que eu vou reencontrar o meu passado. Como é que isso vai ser? O que vai acontecer? Meu Deus, será que vão matar minhas mulheres, meus 11 filhos? Vão roubar o meu gado? E ele vai para ali. E ali naquele lugar, debaixo de tanto tormento espiritual, de uma luta, de uma inquietação, de uma angústia da alma, que talvez eu e você não tenhamos nunca passado na intensidade com que aquele homem estava vivendo, ele recebe uma visita. Parece ser um homem. E esse homem começa a pelejar com ele. No jiu-jitsu a gente chama isso de rola. Foi lá, juntou com ele, começou a pelejar, medir forças. E aquilo durou a noite inteira. Agora eu fico pensando, gente, o cara está agoniado, morrendo de medo, no outro dia o irmão está vindo, e ele passa a noite lutando. E quando o dia está para amanhecer, aquele homem que lutava com ele vai lá e dá um golpe na junta da coxa. E ele fica mancando. E aquele homem começa a se retirar, mas ele percebe, no meio de toda essa luta, no meio de toda essa guerra, no meio de toda essa situação, ele percebe, não é um homem qualquer, não é um homem comum, não é um homem como eu. E ele diz: quem é você? Qual é o seu nome? E aí o homem está saindo, ele agarra aquele homem e diz assim: você não vai sair sem me abençoar, eu preciso que você me abençoe, porque Jacó percebe, não é um homem comum. E aquele homem
o abençoa. E ele insiste: qual é o seu nome? E aquele homem diz: por que você pergunta o meu nome? E aquele homem diz uma coisa para ele que mudou a história dele e de milhares e milhares de pessoas. Você chama Jacó, não é? A partir de hoje você chamará Israel. Seu nome significa enganador, ludibriador. A partir de hoje seu nome será Príncipe de Deus. Porque você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Essa frase soa um pouco estranho, não soa? Como é que alguém luta com os homens e com Deus e prevalece? Alguém lutar com os homens, é natural que alguém seja mais forte do que outro e prevaleça. Mas alguém lutar com Deus e prevalecer? Por que ele ouve isso? Se nós voltarmos lá atrás, antes daqueles 20 anos na casa de Labão, quando Jacó sai corrido de casa, porque seu irmão poderia matá-lo, lá em Gênesis 28, quer ver? Abre aí para você ver. Jacó deita no caminho em um determinado lugar, toma uma pedra por travesseiro, e a Bíblia diz que ele começa a sonhar. E ele tem um sonho onde há uma grande escada que leva da terra até o céu, e anjos estão descendo e subindo nessa escada. E daquela escada sai uma voz que diz para ele assim, olha que coisa tremenda. Verso 13 do capítulo 28. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, a voz vinha de quem então? Do Senhor, que estava onde? Ao lado dele. Então ele estava tendo uma visão, um sonho, de uma escada que ia do céu até a terra, de anjos descendo e subindo. E o Senhor estava do lado dele. E o Senhor então lhe diz, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o povo da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. 20 anos antes Deus falando. 20 anos depois está Jacó, o nosso Jacó, lutando com aquele homem. Não deixarei enquanto não fizer aquilo que eu prometi. Mas qual é a interpretação que Jacó faz daquela experiência com Deus 20 anos atrás? Verso de número 16. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Deus sabe que eu não sabia. Só que o que ele diz depois? O que a Bíblia diz? Teve medo e disse, temível é este lugar. Deus está dizendo para ele, eu estou do seu lado. Eu vou estar com você nessa jornada que você está começando. Eu vou te abençoar. Mas na mente de um homem cheio de engano, o que existe em relação a Deus? Medo. Alguém que carrega estigmas profundos, desde a infância que existe no seu coração, medo. Na vida de alguém que foi explorado financeiramente, sexualmente, seja lá como for, o que existe no coração dessa pessoa? Medo. E como geralmente ela olha para Deus? Com medo. Com medo.
Mas Deus estava dizendo: eu vou estar com você. Quando o homem diz, você prevaleceu, foi no sentido de que Deus estava ao lado dele e a presença de Deus não o destruiu, mas sim o abençoou. Não é que ele era mais forte do que Deus. O Senhor estava do lado dele quando ele era um fugitivo. Mas quem estava com ele 20 anos depois, no Val de Jaboque? Verso de número 30 do texto que nós lemos, capítulo 32. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Com quem que ele estava no val? Com Deus. Mas há uma questão a respeito disso que nós precisamos responder. Em João 2, por exemplo, a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. A Escritura diz que é impossível ao homem ver a Deus e não ser consumido. Como então Deus esteve com ele lá em Peniel, lá em Betel, e Jacó não foi destruído, como ele temia? Em João nós lemos: ninguém jamais viu o Pai, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito Filho do Pai é quem o revelou. E quando nós olhamos para todo o período patriarcal, o que nós vemos é que todo esse tempo e todas essas experiências apontavam para Deus, o Filho, o unigênito do Pai. Jesus, o Filho de Deus, esteve com Jacó 20 anos atrás, antes dele ter que encarar Esaú, e disse: eu estou do seu lado, eu sou a escada que liga a terra aos céus, de onde os anjos descem e sobem, eu sou o Senhor, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. E esse mesmo Senhor o visita no dia da sua angústia, da sua opressão de alma, e o confronta no mais profundo do seu ser, para dizer: eu sou o seu abençoador. Chegou o tempo, você não é mais Jacó, você é Israel. Eu estou te dando uma nova identidade, eu estou te dando um novo nome, eu estou te dando uma nova história. Foi Jesus que foi lá e o visitou, como tanto fez e fez no Velho Testamento, até que no clímax da história ele viesse nascido de mulher para estar no meio de nós e morrer por nós, porque ele é a escada. Ele é a escada. Ele é a ponte. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Talvez você fique com muita dó de você por causa dos estigmas que você carrega. Talvez você tenha uma crise muito profunda com você mesmo pelas explorações e situações de opressão que você já viveu na sua vida. E pelas vezes que você foi o explorador e se apossou de maneira indevida do outro, da outra. Talvez seja duro para você olhar para você no espelho e ver que tantas vezes a sua vida é uma caricatura e que nem você sabe direito a identidade que você tem. Mas se você observar, esse Deus que às vezes você tem lidado com ele mais com medo do que com o amor, esse Deus tem manifestado na sua história a presença dele, a intervenção dele, o agir dele. Comece a olhar para a sua vida,
Comece a olhar para tudo que está lá atrás. Comece a olhar para o que te trouxe até aqui nessa noite. O que possibilitou você a vir até aqui. Atrás da dor, atrás do estigma, atrás da vergonha, atrás dos pecados, dos erros, do mal. Perceba. E abra os seus olhos para ver que Deus está lutando com você, mas não para a sua destruição, e sim para o seu aperfeiçoamento, porque em Cristo você pode ter uma nova história. Os seus filhos não precisam reproduzir os seus erros e os erros dos seus pais. Uma nova história pode ser construída. Você não tem que ser aquilo que tanto te estigmatizaram, porque em Cristo você tem um novo nome e uma nova história. Em Cristo Jesus, tudo pode se fazer novo, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Você não precisa ter, às vezes, a história de fracasso do casamento dos seus pais, se isso aconteceu. Você não precisa levar para os seus filhos as dores que foram lançadas sobre você. Porque em Jesus, tendo Jesus como Senhor e o centro da sua vida, uma nova história se constrói. E a sua identidade como pessoa é reescrita e redefinida. Então pare de viver como Jacó. E abrace o seu novo nome, Israel. Algumas pessoas poderiam testemunhar nessa noite que já tiveram esse encontro crucial com o homem de Nazaré. Outras pessoas estão fugindo porque temem. Mas a pergunta é, nessa noite, o seu coração está aberto para a nova identidade, para o novo nome, para a nova história que só Jesus pode te dar. Mudando tudo. O texto diz que no outro dia, então, quando Jacó tem que se encontrar com seu irmão, depois daquela experiência profunda com Deus, ele então ainda está acovardado. Mas o seu irmão chega com aqueles 400 homens. E ao invés de uma luta sangrenta, o que nós ouvimos da palavra de Deus é um dos momentos mais belos de reconciliação. Jacó morreu no Val de Jaboque. Israel nasceu no Val de Jaboque. E Deus trabalhou em toda a história. Ao invés de morte entre irmãos, houve perdão entre irmãos. Você está entendendo o que é o poder de um encontro com Jesus? Nessa noite é noite para alguns transporem o rio. É noite para alguns pararem de ter dó de si mesmos. É noite para você deixar, inclusive, tudo aquilo que fizeram contra você lá atrás e que você fez contra os outros, para assumir essa caminhada com Jesus. Se eu fosse você, eu fazia como Jacó. Pastor, eu só saio daqui depois que esse homem que esteve no Val de Jaboque e depois esteve numa cruz me abençoar. Eu só saio daqui se isso acontecer. Eu quero então convidar você, se esse é o anseio da sua alma nessa noite, para você vir aqui à frente, nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus que os estigmas percam o seu poder nessa noite. Que os maus exemplos percam a sua força, porque o seu referencial precisa ser o homem perfeito Jesus, que é o Filho de Deus. Que nessa noite você se aproprie dessa identidade em Cristo, desse novo ser em Jesus, para viver por meio dele
e para Ele. E isso haverá de transformar as realidades dentro da sua casa e dentro de toda a sua história. Enquanto nós louvamos o Senhor com um cântico, quero convidar você a dar esse passo de fé para a gente orar junto nesse momento. Vamos cantar Eu Olho para a Cruz, porque é isso que a gente tem que fazer nesse momento. É para a cruz que a gente tem que olhar. Que se quebrem todas as outras coisas que têm levado você a ser um Jacó. Para que nessa noite, olhando para a cruz, você abrace sua identidade em Jesus, como príncipe, como princesa de Deus. Vamos ficar em pé. Se você deseja fazer sua oração, te convido a vir à frente. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aleluia, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos dizer, imerecida vida. De graça recebi a nova identidade em Jesus, uma nova vida com Jesus, que nessa noite se renova na vida de alguns e na vida de outros começa, transformando toda a história para a glória de Deus. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A igreja é a comunidade de gente que se chamava Jacó, mas que se tornou Israel de Deus. Queria pedir que alguns irmãos viessem aqui e abraçassem esses queridos. Aleluia. Para a gente orar por eles. Quero te convidar a quebrar os estigmas,
as dores da exploração indevida da sua história. Quero te convidar a quebrar os maus exemplos que têm levado você a reproduzir os mesmos erros. Quero te convidar a olhar para Deus não como alguém a ser temido, porque Ele vem para te destruir, mas alguém para ser temido diante da glória que Ele tem, que é a sua bondade em seu favor. Diz para Deus agora: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E ouça de Deus, você tem um novo nome, você tem uma nova história. Atravesse o val, atravesse o ribeiro de Jaboque. Senhor, nós te louvamos porque essa é uma noite de cura. Cura da alma, cura da história, cura do caráter. Te louvamos, ó Deus, porque nessa noite alguns aqui estão sendo corajosos para dizerem a Ti que não saem daqui enquanto a bênção da Tua salvação, do Teu perdão, da Tua reconciliação não os alcançarem. E eu te louvo, ó Pai, porque é possível ouvir a Tua voz dizendo: você não é mais Jacó, você é Israel. Eu te dou um novo nome, eu te dou uma nova história, eu te dou uma nova identidade. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Bendizemos o Teu nome por isso. E que a Tua palavra se cumpra na vida desses amados, para a glória do Teu nome. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém.